Bem, será que é pecado uma testemunha de Jeová questionar determinado ensino do corpo governante? Bem, eu me lembro que uma sentinela que eu li na década de 80 mostrava que era errado encarar a literatura da Torre de Vigia como se tivesse alguma coisa que pudesse fazer mal ou contaminada com alguma coisa, e que era errado demonstrar, uma testemunha de Jeová demonstrar esse tipo de atitude para com o alimento espiritual que é servido. Até porque, quando alguma testemunha de Jeová ousa questionar alguma interpretação, o que acontece invariavelmente? Os anciãos vão chamá-la para conversar e vão procurar ver o que está acontecendo, por que ela está questionando. E o resultado final disso, se a pessoa persistir em questionar, é ela ser desassociada por apostasia. Ou seja, é proibido questionar qualquer interpretação, qualquer ensino da Torre de Vigia. Isso não é permitido. Inclusive, me lembro que há algum tempo atrás saiu um Ministério do Reino em que o corpo governante ele desencorajou fortemente que testemunhas de Jeová fizessem grupos para analisar, por exemplo, o grego e o hebraico subjacente lá na tradução Novo Mundo, fazer estudos dessa natureza. Ela desencorajou isso como sendo totalmente errado. Então veja só, é difícil, sabe? Porque quando eu leio na Bíblia, qual é o ponto de vista de Deus acerca de nós questionarmos algum ensino, alguma dúvida que nós temos daqueles que são usados por Deus para nos dar orientações? Até porque a Bíblia menciona, né? Paulo menciona lá em Efésios, capítulo 4, que alguns seriam dados com esse dom de ensinar, de orientar. A Bíblia não nega que alguns teriam de fato esse dom, mas um dom funcional. Não é um dom para exercer autoridade esmagadora sobre outros, como acontece com o corpo governante, que você não pode questionar nada, absolutamente nada do que eles dizem. Quando você lê aqui na Bíblia, por exemplo, João 16, eu vou ler aqui uma coisa que Jesus falou. Diz assim: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, Jesus mostrou claramente que os cristãos seriam guiados em toda a verdade. Mas se o Espírito Santo estaria guiando em toda a verdade, então se alguém de repente começasse dentro da congregação, um líder lá, alguém começar a ensinar coisa que não estava de acordo, qual que era o procedimento? Eu me lembrei aqui de uma passagem em 1 Coríntios, onde justamente Paulo ele dá aqui uma orientação, 1 Coríntios 14. Eu quero ler aqui. Ele está falando justamente sobre a questão de profetizar durante a reunião, o culto, né? Que 1 Coríntios 14 fala das orientações que Paulo dá para o culto em Corinto, que lá estava uma desordem. Então ele falou aqui, 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros o julguem. Ou seja, os membros da congregação, da igreja, eles questionavam alguém que se falava alguma coisa ou anunciava a mensagem de Deus, né? Conforme certas Bíblias traduzem esse termo profetizar dessa maneira, ou seja, anunciar um ensino de Deus. Então, essas pessoas, elas deveriam julgar, quem estava ouvindo tinha que julgar. Igual os cristãos de Bereia. Interessante que os cristãos de Bereia, eles não eram meros estudantes que não eram batizados ou publicadores não batizados, eram cristãos já. E eles foram mencionados como tendo mentalidade mais nobre que os da cidade de Tessalônica, porque eles questionavam aquilo que
era levado para eles em forma de ensino. Eles não aceitavam engolindo aquilo tudo, né, inquestionavelmente. Interessante que isso me faz lembrar uma sentinela recente, em que o corpo governante disse que se for fornecida alguma orientação ou instrução, mesmo que de um ponto de vista estratégico não pareça, né, equilibrado, né, ou que suscite alguma dúvida, né, estou parafraseando mais ou menos aqui a ideia que foi do artigo. Então, nós, no caso, né, se eu fosse uma testemunha de Jeová, eu teria que obedecer cegamente, porque veio do corpo governante. Interessante que não é isso que a Bíblia ensina. Eu tenho que seguir o que está aqui, ó, na palavra de Deus. E não seguir ideias de homens. Até porque, se eu for ler, por exemplo, aqui, ó, 1 João capítulo 4, o apóstolo João deu um conselho bem direto. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Então nós temos que colocar à prova aquilo que é ensinado para a gente. Então não é pecado você questionar o corpo governante. Pecado é você seguir ensinos de homens que comprovadamente você vê pela palavra de Deus que estão errados. Eu não vou seguir ensino de homens simplesmente por causa da autoridade, da suposta autoridade que eles se auto-arrogaram, como sendo o canal de Deus, o instrumento de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Então temos que ter muito cuidado, sabe, com aqueles que tentam minar a nossa fé e o direito que Deus nos dá de exercermos nosso devido juízo. Até porque, se você for ler, por exemplo, aqui, me fez lembrar uma outra passagem, Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, olha que coisa interessante. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ou seja, aqui não está dizendo que o Espírito Santo seria dado só para uma elite. Não, para todos. Aqui fala, ó, jovens, homens velhos, servos, servas, para todos. E justamente porque, se a gente for voltar lá naquele texto que eu li, em João 16, aqui mostra claramente que, aqui diz, ó, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, todos teriam o privilégio de serem guiados à verdade pelo Espírito de Deus. E, como a Bíblia é obra do Espírito Santo, então ele vai nos guiar através da Bíblia. Simples assim.